Entre Chakras e Essências, um podcast de Isabel Varela. O reencontro com a tua essência. Olá, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio de Entre Chakras e Essências. E hoje quero falar contigo de algo, aliás, que me tem perguntado. Muitas pessoas descrevem-me mais ou menos o mesmo. Isabel, as análises estão normais, mas eu não me sinto bem. Não tenho uma doença, mas sinto peso, cansaço, confusão mental. Acordo cansada e o meu corpo parece lento. E quase sempre existe uma pergunta escondida. O que é que se passa comigo? Dentro da medicina ayurvédica existe uma resposta muito simples para isto. Uma pequena palavra, mas extremamente importante. Ama. E hoje vamos falar com calma sobre isto, porque compreender o que é ama pode mudar completamente como vês o teu corpo e, sobretudo, a forma como te cuidas. E o que é ama? No Ayurveda, a saúde não é apenas ausência de doença. Saúde é quando o corpo funciona em harmonia, digestão equilibrada, mente clara, energia estável e sono reparador. E quando isso não acontece, começa a formar-se ama. Ama é normalmente traduzida por toxinas, mas esta tradução um pouco limitada, porque ama não é apenas substâncias tóxicas. Ama é essencialmente aquilo que o corpo não conseguiu digerir. E isto é muito importante perceber, porque quando pensamos em digestão, pensamos apenas no estômago. Mas no Ayurveda, e o que o Ayurveda nos diz, é que nós digerimos tudo. Alimentos, emoções, experiências, estímulos e pensamentos. Sempre que algo entra em nós e não é completamente transformado, fica um resíduo. E esse resíduo é a ama. E como ama se forma? No centro de toda a medicina ayurvédica existe um conceito fundamental. Agni, o fogo digestivo. E o Agni é a nossa capacidade de transformar, não apenas transformar comida em nutrientes, mas transformar vida em consciência. Quando o Agni está forte, o corpo assimila, adapta-se e transforma. Quando o Agni enfraquece, o corpo começa a acumular. E é aí que surge ama. E quando é que o ama se forma? Quando comemos em excesso, quando comemos sem fome, comemos demasiado frio ou pesado, misturamos alimentos incompatíveis, comemos sob stress, ou quando vivemos emoções que não conseguimos processar. Ou seja, ama não nasce apenas no prato, nasce na vida.
E há algo muito profundo no Ayurveda. A doença não começa no corpo físico, começa subtilmente. O ama começa quase sempre como um desequilíbrio leve, silencioso. E os sinais mais típicos são língua com camada esbranquiçada, acordar cansada, peso corporal sem razão aparente, digestão lenta, gases ou inchaço, mente enublada, falta de motivação, dores articulares ligeiras, sonolência após refeições. E repara, isto não é uma patologia, mas também não é saúde. É o estado intermédio. É o estado onde hoje vivem muitas pessoas. E há algo que eu quero sublinhar neste episódio. Existe ama físico, mas também existe ama emocional. Porque cada emoção não processada torna-se também num resíduo interno. Tristeza não expressa, raiva engolida, preocupação constante, medos guardados durante anos. E o corpo não se esquece. Ele guarda. E o que guarda, acumula. Por isso, às vezes, não é o que comes que te pesa, é o que estás a carregar. No Ayurveda, nós falamos de schrotas, os canais do corpo. Imagina um rio de canais internos, onde circula os nutrientes, o oxigênio, a energia vital prana. O ama é pesado, frio, pegajoso, denso. E ele deposita-se nesses canais. E quando eles ficam obstruídos, a energia não flui. E quando a energia não flui, os dossas desregulam-se. E aí sim surge a doença. Ou seja, a doença no Ayurveda, ou o que o Ayurveda diz, é que a doença não surge de repente. Ela é o último passo de um processo longo. E porque hoje, na vida contemporânea, surge tanto ama? Porque a nossa vida moderna é praticamente uma fábrica de ama. Comemos depressa, comemos distraídos, dormimos tarde, estamos constantemente estimulados. Mas há ainda algo mais forte. Nunca tivemos tanta informação e nunca tivemos tão pouca assimilação. O sistema nervoso não descansa. O Agni mental enfraquece. E quando a mente não digere, o corpo paga. O corpo tenta avisar. O corpo é profundamente inteligente. Antes de adoecer seriamente, ele avisa. Cansaço persistente, pele baça, queda de cabelo, alergias, inflamação leve, retenção, sensibilidade digestiva. Isto não são problemas isolados. São mensagens. No Ayurveda, não tentamos silenciar o sintoma. Tentamos compreender a origem
desse sintoma. E muitas vezes a origem é a ama. E o primeiro passo para limpar a ama, e aqui quero ser muito clara, a solução não é uma dieta radical, nem um jejum, nem uma desintoxicação da moda. No Ayurveda, remover ama começa por algo muito simples. Restabelecer o Agni. Sem Agni forte, nenhuma limpeza funciona. Por isso, antes de retirar, é preciso reacender. E existem alguns princípios fundamentais. Comer apenas quando existe fome real. Evitar refeições tardias. Preferir alimentos quentes e cozinhados. Beber água morna ao acordar. Reduzir alimentos muito frios e processados. Fazer pausas sensoriais, menos estímulo constante, respeitar o sono e talvez o mais importante, comer com presente. Comer com presença. A digestão começa na atenção. Durante muito tempo, pessoas chegavam até mim já doentes. Mas hoje, começam a chegar antes disso. E isso é profundamente bonito, porque o Ayurveda não é apenas um sistema de cura, é um sistema de consciência. E a Isabel Ayurveda com alma, nasce precisamente aqui, não para tratar sintomas isolados, mas para escutar o corpo antes de ele precisar gritar. Se te revês neste episódio, não significa que estás doente. Significa apenas que o teu corpo está a pedir espaço, não alimentar, mas emocional. O ama não é um inimigo, é um sinal de que há algo em ti não está a ser totalmente vivido, que algo não está a ser processado e assimilado. E a saúde começa quando paramos de lutar contra o corpo e o começamos a escutar. Eu sou Isabel Ayurveda com a alma, e este foi mais um episódio do Entre Chakras e Essências. Verifica os níveis do Patreon que nós temos para ti, porque ao seres aderente do Patreon vais receber conteúdo exclusivo. Respira fundo e até ao próximo Entre Chakras e Essências.